Se você tem apenas uma fonte de renda, você está muito frágil financeiramente. Neste vídeo eu vou te falar 3 tipos de renda que você deve ter e vou te dar dicas práticas de quais fontes de renda você pode criar para não depender apenas do seu salário. Existem 3 tipos de atividades que você pode estar fazendo no momento, caso você tenha pelo menos uma fonte de renda. Quer ter um trabalho como CLT, ou fazendo algum bico, por exemplo, tendo um negócio ou sendo concursado. E a verdade é que uma grande crise no país pode te afetar completamente, fazendo você até perder o seu emprego. E isso pode acontecer inclusive com pessoas concursadas, como já aconteceu em outros países. Tem o ditado de você não colocar todos os ovos na mesma cesta, e eu acho que ele cabe muito nessa situação da pessoa que tem apenas uma fonte de renda. Por quê? Se você perde a sua fonte de renda, você vai ficar numa situação muito complicada. E é por isso que o quanto antes você deve começar a se preocupar em ter mais de uma fonte de renda. E isso aconteceu comigo. Meu primeiro emprego foi como auxiliar de churrasqueiro no shopping, aprendiz de churrasqueiro. Na época, pouco antes de fazer 18 anos, eu comecei a trabalhar em um restaurante no Shopping Cidade, no centro de Belo Horizonte. E isso foi uma coisa que chamou muito a minha atenção. Por quê? Lá no restaurante tinham muitas pessoas que estavam trabalhando lá há anos. E isso me assustava, porque o salário era muito ruim, o ambiente era muito ruim, não tinha perspectiva nenhuma de crescimento, e ainda assim as pessoas estavam trabalhando lá há muitos anos. Eu vi que isso não era pra mim, não era o que eu queria. Não me leva a mal, todo trabalho é digno, inclusive todos os dias eu ia trabalhar com um sorriso no rosto, e estava sempre disposto a fazer o que eu tinha que fazer. Mas eu sabia que eu poderia mais. E é isso que eu quero dizer para você que está aí do outro lado. Você também pode mais. E eu percebi que tendo apenas uma fonte de renda, eu ficava numa situação muito complicada. Qualquer coisa que acontecesse na empresa, qualquer coisa que acontecesse no trabalho, se eu perdesse meu salário, eu não teria fonte de renda nenhuma. E isso foi uma das coisas que me levou a querer investir o meu dinheiro. Porque através dos investimentos, eu poderia criar uma nova fonte de renda. E é por isso que eu acho que é importante você entender os 3 tipos de renda que você pode ter. Primeiro é a sua renda principal, que normalmente vai vir do seu trabalho. Então você ter uma renda principal é muito importante para você garantir o pagamento das suas contas e para você conseguir guardar dinheiro para potencializar os outros 2 tipos de renda que você vai ter. Então não importa se você é empresário, se você é autônomo, né? Se você é CLT, se você trabalha fazendo bico ou se você é concursado. Parte do seu salário é muito importante que você guarde da sua renda principal para que você possa criar outros 2 tipos de renda, que foi basicamente o que eu fiz para poder sair de um salário mínimo e alcançar a liberdade financeira. O segundo tipo de renda que eu criei foi a renda extra. Como eu ganhava apenas um salário mínimo, na época eu não conseguia guardar muito dinheiro. E aí eu comecei a pensar, eu tenho que fazer mais dinheiro para poder guardar mais dinheiro e acumular mais dinheiro. Agora, se eu não tinha muita perspectiva de crescer no ambiente em que eu estava, existia uma segunda forma de fazer dinheiro, que é o segundo tipo de renda. Por que a renda extra é uma renda muito importante? Porque se você consegue se manter apenas com seu salário, qualquer renda extra que você conseguir criar, vai ser uma renda que você vai destinar 100% para você e para os seus investimentos. Então eu percebi que se eu conseguisse fazer R$100 a mais, R$200 a mais, R$500 a mais, R$1.000 a mais no mês, era um dinheiro que eu poderia potencializar outros tipos de renda também. Então, na época, era muito comum eu trabalhar como garçom. Chegava sexta-feira e sábado, eu recebia a diária lá de R$100, trabalhando como garçom, e isso no mês era mais do que um salário que eu poderia fazer, através da renda extra. E quando você cria essa renda extra, além de poder aumentar a sua qualidade de vida, ter uma vida mais tranquila, ter mais segurança financeira, você também pode utilizar esse dinheiro para poder criar o terceiro tipo de renda, que é a renda passiva. Então, na renda extra, além de trabalhar como garçom, eu vi uma grande oportunidade de começar a vender roupas. E isso é um ponto que eu gostaria muito de explicar aqui para vocês. Eu já vi algumas pessoas no mercado financeiro, alguns educadores por aí, falando que não valia a pena investir um valor baixo. E eu discordo disso. Por quê? Quando eu me deparei com a possibilidade de comprar roupas para vender, eu precisava ter esse dinheiro para poder começar essa nova renda extra. Então, quando você fala de renda extra, você pode criar a renda extra através de serviços, que normalmente você não paga nada para poder começar, mas também através de produtos, onde você investe um valor em algum tipo de produto para poder revender ganhando muito mais. E como nessa época surgiu essa oportunidade, o primeiro lugar que eu fui comprar roupas foi em Petrópolis. E como eu morava em BH, tinha o custo de deslocamento e tinha o custo também dos produtos. E por que eu sou contra muito desses educadores financeiros que falam que não vale a pena investir com pouco?
Porque se eu pensasse da forma que eles ensinam por aí, eu não teria guardado dinheiro algum. Então eu não conseguiria agarrar essa oportunidade, porque eu não teria dinheiro. Então mesmo que você esteja ganhando pouco, mesmo que o seu custo de vida seja alto, tente guardar dinheiro todo mês, porque às vezes podem surgir oportunidades que você vai precisar de dinheiro para poder agarrar. E eu acho que é daí que vem a frase de que quem tem dinheiro faz dinheiro. Porque quando você tem dinheiro, você consegue não só ver mais oportunidades, porque você não está só preocupado em pagar contas para sobreviver, como também poder investir nessas oportunidades para fazer mais dinheiro. E inclusive, apesar de ter conseguido criar essa renda extra vendendo roupa de Petrópolis, depois eu fui para 25 de março, por exemplo, eu lembro que teve uma grande oportunidade, que nessa época eu já estava até namorando com a Tainá, que hoje é minha esposa, que eu perdi porque ainda não tinha dado tempo de acumular muito patrimônio. Na época que eu estava na faculdade, eu cursei administração na Federal, eu vi que muitas pessoas que estudavam comigo falavam de uma marca de roupas que estava surgindo no interior. Então essa marca de roupas ela já tinha algumas lojas já em pequenas cidades do interior de Minas Gerais, e eu vi que eles estavam crescendo muito rápido. Então, rapidamente, eles chegariam na região metropolitana e principalmente em Belo Horizonte. E aí eu entrei em contato com a empresa para poder ver como funcionava, o esquema da franquia deles, para que eu pudesse abrir uma loja dessa marca. Eu lembro que eu e a Tainá, a gente foi até na região da Savassi, em Belo Horizonte, e a gente achou um bom ponto lá para que a gente pudesse abrir uma dessas lojas, só que juntando o valor da franquia, o valor de montar a loja e as garantias que o proprietário da loja solicitava na época, eu não tinha o dinheiro total para poder entrar nessa oportunidade de forma segura. Então, se eu precisasse de capital de giro, se eu precisasse manter a loja por um tempo até ela conseguir dar lucro, eu ia passar muito aperto financeiro. E isso ficou marcado para mim. Eu vi que se eu não tomasse boas decisões em relação ao meu dinheiro para acumular mais patrimônio, essa não seria a única oportunidade que eu perderia na minha vida. E é aí que eu acho que muita gente não entende o porquê é tão importante você começar a investir, mesmo que você consiga investir pouco. Além da renda principal e da renda extra que você pode criar, existe a renda passiva, que é a renda que você cria sem que você precise trabalhar. Ou seja, na renda principal você trabalha e recebe. Na renda extra, você trabalha vendendo serviço ou vendendo produto e recebe. Mas na renda passiva é o seu dinheiro que trabalha para você. Então é uma forma que vai dar menos resultado rápido, mas tende a ser muito mais seguro e escalável. Seguro porque você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você. Existem vários investimentos no mercado financeiro que são muito seguros, como Tesouro Direto, como CDBs, LCs, LCIs, LCAs. E também você tem os juros compostos trabalhando para você. Ou seja, o seu retorno ele tende a ser exponencial. E isso faz com que o seu retorno, ainda que você esteja começando com pouco, seja alto e consiga mudar a sua vida. Só que além da questão da renda passiva, se você tem apenas uma fonte de renda, que é o seu salário hoje, se você pedir demissão, você não vai ter o seguro-desemprego. Porque quando você pede demissão, você não recebe esse benefício. Pedindo demissão hoje, quanto tempo você conseguiria se manter sem precisar trabalhar? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Porque se você não tem R$1 guardado, você está numa situação extremamente frágil financeiramente. E ao investir o seu dinheiro, você passa a ter mais segurança. Não é só a renda passiva que você recebe, mas também o patrimônio que você acumula que pode te manter por meses, dependendo por anos, sem que você precise trabalhar. E como falamos aqui de juros compostos, quanto antes você começa, maior vai ser o seu retorno ao longo do tempo. É exponencial. E além do fato da segurança que você vai ter ao investir, porque se você é mandado embora, você não fica desesperado, você tem também a possibilidade de crescer em outras áreas. Porque muitas oportunidades que podem bater na sua porta podem exigir que você tenha um capital inicial, que você tenha um patrimônio para poder começar. E foi isso que aconteceu comigo e com a Tainá. Nós tínhamos nossa renda principal, a gente começou a criar renda extra vendendo roupas. Não só da 25 de março, mas a gente chegou a criar uma marca de roupa masculina e uma marca de biquíni também. E aí a gente viu uma grande oportunidade de começar a oferecer serviços como social media. Ou seja, a gente fazia o gerenciamento das redes sociais de pequenos negócios. Então a gente criava posts, a gente identificava os melhores conteúdos, a gente postava para os clientes, respondia comentários. Só que todo esse dinheiro, o que a gente fazia? A gente guardava e investia. Não só pela renda passiva, que trazia mais tranquilidade pra gente, mas também pelo patrimônio que a gente podia acumular. Porque quando a gente começou a acumular mais clientes, a gente viu uma oportunidade de crescer muito mais rápido. E aí a gente chegou
numa encruzilhada. A gente pede demissão agora para poder focar no nosso negócio ou continua trabalhando no que a gente trabalha. Como a gente tinha dinheiro guardado e investido, a gente pôde escolher a primeira opção, que era pedir demissão para focar no nosso negócio. E se a gente não tivesse feito isso, a gente não teria transformado essa que era uma renda extra na nossa renda principal, onde a gente fazia muito mais dinheiro. Então os investimentos, eles não são apenas para sua aposentadoria. Eles não são apenas para você criar uma renda passiva. Eles são também para você ter segurança e para você utilizar esse dinheiro para realizar seus sonhos e também crescer cada vez mais, agarrando as oportunidades que aparecem na sua frente. Se você tem apenas uma fonte de renda hoje, se uma ótima oportunidade bater na sua porta, você pode perder a chance de mudar completamente a sua vida por não ter dinheiro para investir. E é por isso que eu sempre digo, os investimentos mudaram a minha vida. Se eu não tivesse lidado bem com o meu dinheiro e colocado ele para trabalhar para mim, muito provavelmente até hoje eu estaria batendo ponto para realizar o sonho dos outros, sendo que o meu maior sonho era ter liberdade de tempo, liberdade geográfica e também a liberdade financeira, que só foi possível depois de começar a investir e ter dinheiro para poder fazer mais dinheiro. Não só através dos investimentos, mas também através de outras oportunidades, como abrir o meu próprio negócio. Então, independente do quanto você esteja ganhando hoje, guarde dinheiro e invista, porque isso vai gerar frutos lá na frente. E se você quiser aprender mais sobre isso, sobre como fazer isso na prática, além de se inscrever aqui no canal e me seguir no Instagram, @prontoprainvestir, acesse o link que está aqui na minha descrição, acesse o link que está aqui na descrição para você se inscrever no evento gratuito que eu vou fazer em breve, te ensinando como começar a investir na prática, mesmo que você não saiba nada sobre investimentos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica com Deus, um grande abraço.